Bom dia, bom dia, bom dia. Você dormiu bem? Como é que foi seu soninho aí? Foi gostoso? Ah, eu dormi muito bem. Como é bom a gente descansar, não é verdade? E hoje estamos começando aí um novo dia, uma segunda-feira, dia de ir na escola, não é? Dia de começar a fazer os trabalhos. Domingo a gente também ajuda a mamãe, já faz uns trabalhos também, mas segunda-feira é o dia de a gente começar a ir para a escola, não é verdade? Então que você tenha um lindo dia hoje, tá bom? Um lindo dia que não é o que aconteceu na nossa lição. Na nossa lição chama Espalhando Desgosto. Olha, na página 40, hein? Pega aí a sua lição. Pega lá a lição rápido. Página 40, tá bom? Vamos ver o que aconteceu. Vocês lembram que ontem a gente terminou falando que Deus fez uma reunião, convocou todos os anjos, né? E falou que Jesus agora era o comandante dos anjos e que ele também era filho igual a Deus, que todos deviam obedecê-lo e que ele estava junto no plano para criar o planeta. Lembram disso? Todos ficaram felizes, agradeceram a Deus, né? Se ajoelharam, louvaram e obedeceram. Mas o que aconteceu? Nesse momento que Deus falou isso, de uma forma assim inesperada, de repente, Satanás começou, Lúcifer, né, que na época era Lúcifer ainda, ele começou a sentir um negócio diferente. Opa, ele nunca tinha sentido isso. O que será que ele sentiu? Uma coisa estranha, uma coisa chamada inveja. Ele não conhecia esse sentimento e nasceu sozinho dentro dele. E aí ele começou a olhar, como assim? Jesus tinha autoridade para liderar os anjos? Espera aí, quem tem autoridade para liderar sou eu, como é que ele passa por cima de mim agora? Quem Deus pensa que é para tirar minha autoridade assim na frente de todo mundo? Não, não é ele, sou eu. Por que Deus fez isso? Eu dou conta, eu não preciso de ajuda. Para que Jesus vai querer me ajudar a governar os anjos? Para quê? Eu dou conta, não preciso de ajuda, eu nunca pedi ajuda. Mas que estranho isso daí, viu? Deus colocar esse Jesus aí na minha frente. Não gostei disso não. E nem falou comigo. Deus nem falou comigo, já pegou e passou Jesus na minha frente. Não gostei disso não. E essas perguntas começaram a povoar a mente dele, a coisar o coração dele, começou a ficar esquisita assim, né? Coisar, isso é uma palavra, hein? Coisar, esquece, não falei isso não, hein? Ele começou a sentir uma coisa esquisita dentro dele, né? E aí ele ficou pensando assim, nossa, eu tô muito chateado, Deus não devia ter feito isso. Em vez de ele ir lá e falar com Deus, olha, eu fiquei meio assim, me senti estranho, porque o Senhor passou Jesus na minha frente, eu não preciso de ajuda. Em vez de ele passar para Deus o que ele estava pensando e tentar que Deus explicasse para ele o que é que tinha acontecido. Não, em vez disso, ele continuou pensando naquilo. E aquilo foi crescendo, crescendo, virou desse tamanho na cabeça dele. Às vezes isso não acontece com a gente. A gente imagina que uma coisa é daquele jeito e começa a ficar chateado e começa a crescer, a gente fica pensando e fica tão pesado aquilo em cima da gente. E quando a gente vai conversar, não era nada, era isso aqui, não era nada. Aí a gente fica leve de novo, não é? Se ele tivesse feito isso, conversado, talvez ele tivesse se sentido melhor, mas não, ele ficou guardando aquilo dentro dele. Aí ele saiu daquela reunião com muita raiva, muito ódio, ele estava muito nervoso por causa do que Jesus tinha feito, estava infeliz. E aí, além de Deus esclarecer para todos que Jesus era superior a ele, ainda falou que ia ajudar a criar um novo planeta? Como assim? Tinha deixado ele de fora desse plano? Ele sempre estava junto com os planos, ele sempre estava junto fazendo tudo com Deus, Deus sempre chamou ele. Agora Deus tirou ele desse plano, largou ele de fora e agora chama Jesus para fazer isso? E aí ele ficando com aquela raiva. Ele fazia todos os planos. Quem pensa que Deus é para agir dessa forma? Quem ele pensa que ele é? Só Deus, né? Ele só esqueceu que essa pessoa era o Deus. Quem criou ele não era nada. E Deus o fez, Deus o criou. E ele tinha uma autoridade que Deus podia tirar a qualquer momento, porque ele era o dono de tudo. Deus é o dono do universo e Deus resolveu dar para ele essa autoridade. E agora ele achava que ele era maior do que Deus, que ele podia questionar as coisas de Deus. Como surgiu, a gente está sabendo, né? Como foi? Foi de repente assim, ele começou a pensar. Agora, por que isso surgiu?
Ah, só no céu que a gente vai saber. E a gente nem deveria ficar pensando nisso, sabia? Porque se a gente começa a pensar e questionar a autoridade de Deus, logo no nosso coração começa a crescer também essa coisinha ruim, sabe? Chamada inveja, desconfiança. Então, não vamos pensar nisso, não. Lá no céu, Deus vai nos explicar por que aconteceu isso, como foi, a gente sabe, mas por quê? Só lá no céu mesmo. Aí, quando ele saiu dessa reunião, Lúcifer começou a planejar um novo governo. Ah, já que Deus é assim, ele botou Jesus para fazer, então agora eu vou criar um novo governo. Eu vou ficar maior do que Deus. Meu governo vai ser muito maior do que o dele. Ah, pode deixar que eu vou fazer isso. Eu vou concorrer com o governo dele. E aí ele começou a achar que podia ser mais poderoso no universo inteiro. Ele esqueceu de todo o amor que Deus sempre tinha dado para ele, da confiança que Deus tinha dado, e que os anjos que ele ia governar, era Deus quem tinha feito. O universo que ele queria dominar, era Deus quem tinha criado. Ele simplesmente achou que poderia ser mais do que Deus e governar tudo, né? Mais do que Deus. Não sei de onde ele tirou isso, né? E começou escondido. Tudo que é escondido não é bom, viu? Presta atenção, guarda isso na sua cabeça. Se alguém começar a falar com você em escondido, coisa boa não deve ser. Ele começou a chamar escondido os anjos e começou a falar para eles, mais ou menos assim: vocês viram o que Deus fez comigo? Vocês perceberam? Ele tirou meu poder para dar para Jesus. Vocês sabem que eu administro vocês com muito amor, não é? Eu nunca quis ser mais do que vocês. Eu administro, mas eu nunca me tornei superior a vocês. A gente tem uma relação muito boa, não tem? O que vocês acham? Você tem? E os anjos, sim, claro, você nunca foi assim autoritário, imagina. Então, eu amo vocês, vocês me amam, a gente tem um relacionamento tão bom. Agora vem Deus aí e bota Jesus. Vocês vão ver, Jesus vai querer tratar vocês como escravos dele. E a nossa relação legal aqui que a gente tem não vai ter mais. Eu não vou poder defender vocês, eu não vou poder conversar e fazer plano com vocês, porque agora é o Jesus que está fazendo isso daí, entendeu? Ó, fiquem ligados, viu? Porque esse novo governo aí não é legal, não. Ele vai querer mandar em vocês, né? E desmandar. Ele vai tirar a nossa parceria. E aí os anjos, olha, começaram a... Será? Será que Jesus vai fazer isso? Será que Jesus vai fazer isso com a gente? Por que será que ele fez isso com Lúcifer, né? Por que será que tirou a autoridade de Lúcifer? Aí alguns anjos começaram, mesmo, viu? Lúcifer, eu tô com você, viu? Não gostei também não. Não gostei não. Eu acho que não tá certo isso que foi feito não. Nós não queremos outro chefe, a gente gosta de você. Não quero outro chefe não. E começaram a pensar igual a Lúcifer e Lúcifer, ó, trazendo mais anjos e aqueles anjos falando com outros. Então, de um lado tinha esses anjos que foram acreditando no que Lúcifer falava. Mas tinha outros anjos que começaram a chorar. Um sentimento que eles não tinham. Tristeza, eles não conheciam. Começaram a conhecer sentimentos ruins por causa de Lúcifer. Né? Eles nunca tinham tido sentimentos ruins. E agora eles começaram a chorar triste. O que está acontecendo com Lúcifer? Ele tinha sido tão bom amigo até aí, e agora o que ele está fazendo? Falando mal de Deus? Nossa, mas como assim? Está errado isso. E Jesus não é autoritário. De onde que ele está tirando isso, falando que Jesus é autoritário? Imagina! Jesus nunca mandou fazer alguma coisa que não fosse para a gente ser feliz. Por que ele está falando isso? Ah, não gostei disso não. Nós temos que respeitar e adorar Jesus, igual Deus pediu. E Deus não diminuiu a honra de Lúcifer. Aliás, ele nem tocou no nome de Lúcifer. É verdade, ele nem falou o nome dele e nem diminuiu ele. De onde que ele está tirando isso? E aí começaram a tentar mudar a Lúcifer. Lúcifer, não foi isso não. Não pensa isso, ele nem falou nada. E falar com os anjos também. Gente, para de falar isso é muito triste. Esses anjos que entenderam a situação, começaram a querer ajudar os anjos de Lúcifer e Lúcifer também a mudar de ideia. Poxa vida, vamos pensar, não foi isso que Deus falou. Mas teve uma grande confusão. Eles não aceitavam, esses choravam, aqueles que começaram a falar alto, e começou a ter uma grande confusão no céu. Eles imploravam para que Lúcifer mudasse de ideia, mas ele não queria nem ouvir eles. E começaram a conversar em paralelo para fazer uma discussão lá com os anjos. Ai, que triste que eles estavam. Aí
Alguns que estavam lá junto com Lúcifer começaram a entender. É mesmo. Não, Lúcifer, você está errado. Então, muitos dos anjos que tinham falado mal de Deus, que estavam junto com Lúcifer, que tinham discutido, né, brigado com os outros anjos, alguns começaram a achar, é mesmo. Não, nós estamos errados. Ô, Lúcifer, nós estamos errados, vamos parar com isso. Só que aí Lúcifer percebeu que ia perder aquelas pessoas, aqueles anjos, né? Então ele falou, gente, peraí, não dá mais para voltar atrás. Vocês falaram mal de Deus. Entendeu? A gente falou mal de Deus, a gente está junto aqui. Não dá para voltar atrás, ele não vai aceitar vocês. Vocês sempre vão ficar mal vistos. Não, é tarde demais para a gente fazer isso. Vamos continuar nós aqui, vamos fazer um governo que vai ser melhor que o dele, você vai ver. E aqueles anjos que queriam voltar atrás, pensaram, é mesmo, né? A gente falou mal de Deus, ele não vai perdoar. Então tá, então vamos continuar com Lúcifer. Aí continuaram com Lúcifer e não voltaram atrás. Que pena, né? Essa rebelião deles lá no céu, não foi só Deus e Jesus que ficaram sabendo, o Espírito Santo, né? Não foi só os três, o universo inteiro ficou sabendo. Os planetas que têm outras pessoas, todos ficaram assim, como assim Lúcifer? Lúcifer era o chefe de todos, um cara tão bacana, tão legal, olha o que ele está fazendo. Ficaram tristes, muitos choraram, puxa, o que aconteceu? E aí Deus se reuniu com Jesus e com o Espírito Santo e falou, olha, nós temos que fazer alguma coisa, não dá para deixar assim. Vamos aqui pensar, vamos planejar alguma coisa para proteger os anjos obedientes e acabar com essa revolta de Lúcifer. E aí agora Deus ia se reunir junto com o Espírito Santo e Jesus para pensar como resolver essa situação. Que triste nossa história de hoje, né? Mostrando como começou sentimentos ruins que antes não existiam. Quais foram os sentimentos ruins que apareceram aí? Vamos lembrar? Inveja, tristeza, decepção, que mais? Medo. Olha só quantos sentimentos ruins, né? Que apareceram que não existia antes. Revolta. Olha, muita coisa ruim, né? Vamos pegar a página de vocês? Aqui vocês vão ver aqui uma imagem de Lúcifer já com o coração triste, né, querendo se revoltar. Vocês vão ver aí que triste que foi, né? Vamos ver agora na página 40, tem essa hora de pesquisar. Tchan, tchan, tchan. Vamos pesquisar, hein? Vamos lá. Primeira pergunta, quando Deus convocou todos os anjos do céu para uma reunião especial, que pecados apareceram escondidos no coração de Lúcifer? Aí tem o I. Vamos ver quantas letrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe, lembra do jogo da forca? Mais ou menos isso, né? Uma palavra com 6 letras que começa com I. Que sentimentos é? Tem o texto para vocês procurarem, tá? Em Ezequiel, Isaías, mas eu acho que a gente pode achar isso mais no texto que está aqui embaixo, né? Então, I com 6 letras pode ser inveja. Escreve aí. Inveja é com N, hein? N de navio. Inveja. Escreve aí. Invejas. A segunda palavra começa com C. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Começa com C. Que palavra que começa com C, que tem 6 letras? Ciúmes. Ah, ciúmes. Escreve aí. Ciúmes. E desejo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, uma palavra com 9 letras que começa com E. E aí a última palavra aí, desejo de, não sei o que lá, própria. Aí é fácil, né? Porque quando fala própria, a gente já lembra. Exaltação própria. Vamos lá escrever exaltação? Ó, escreve exaltação, é E-X-A-L. Exal, não é com Z não, tá? É com X. Exaltação, com C cedilha, A e tio. Vamos lá, bem bonitinho, hein? E aqui diz assim, Lúcifer sentia inveja e ciúmes de Jesus Cristo. Pouco a pouco, Lúcifer alimentou o desejo de exaltação própria. Viu que eu falei? Que estava a resposta aqui no texto? E ao desejar a honra que o infinito Pai havia concedido a seu filho, esse príncipe dos anjos, que era Lúcifer, desejou para si o poder que unicamente Cristo tinha direito de usar. Vamos agora para a segunda pergunta. Como os anjos obedientes tentaram convencer
a Lúcifer e os anjos caídos. Releia a lição de hoje e escreva a resposta usando suas próprias palavras. Aí você pode responder do seu jeito. Como é que os anjos tentaram convencer Lúcifer? Falavam, ai, não, olha, não é isso não. Deus não te diminuiu. Deus não falou o seu nome. Né? Não pensa assim, né? Você vai pensar aí como você quer escrever aí, tá bom? Na segunda pergunta. E aqui embaixo tem uma partezinha verde, tá escrito colocando em prática. Não esquece, página 40. E aí tem a pergunta assim: você, às vezes, já sentiu ciúmes ou inveja de outra pessoa? Aí você pode responder aí embaixo, não vou nem perguntar, mas você pode responder aí embaixo se você já sentiu alguma vez inveja ou ciúmes e como é esse sentimento para você. É bom ou é ruim? Escreve aí, tá bom? Então é isso, hoje a nossa lição termina aqui, a lição de segunda-feira. E amanhã, terça-feira, nós voltamos aqui no canal Timotinho, hein? Não esquece, vamos relembrar o verso? Esqueci, o verso de hoje diz assim, então... houve uma guerra no céu. Repete aí comigo. Então, houve uma guerra no céu. Miguel e os anjos caídos... Não, desculpa. Miguel e os anjos debaixo do comando dele lutaram contra o dragão e o seu exército de anjos caídos. Então, Miguel agora se tornou o chefe dos anjos. Quem era o Miguel? Jesus. Então, Miguel e os anjos debaixo do comando dele... debaixo do comando de Jesus, lutaram contra o dragão e o seu exército de anjos caídos. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Até amanhã, espero vocês aqui, hein? Cedinho no canal Timotinho. Tchau, tchau!